Você se considera uma pessoa medíocre? Não, desculpa, é porque parece até ofensa eu falar isso. Mas pra contar essa história da mediocridade, eu queria citar aqui uma mulher que eu acho muito legal. É a Luceliana Galvão. E eu acho legal dar crédito pra pessoas inteligentes que nos fazem nos tornar pessoas melhores. Tô tentando falar o mais bonitinho que tá saindo por aqui. E quando eu faço esses vídeos, realmente, pra muita gente que eu falo não tem nada a ver. Talvez porque se eu tivesse fazendo um videozinho de TikTok, estaria dando muito mais acesso. Mas esse vídeo não é pra todo mundo. Esse vídeo é pra quem precisa ouvir determinadas coisas. E tudo tem seu tempo. Tudo tem a hora certa de acontecer. Então vamos à história, senão aqui eu vou ficar falando. Então eu vou contar como eu entendi a história da Luceliana Galvão, que é uma filósofa palestrante que é uma das mulheres que eu mais admiro atualmente. Tenho visto muitos vídeos dela e tenho adorado, assim. Uma pessoa que tem me ajudado no meu despertar de consciência. Bom, a história é a seguinte. Existe uma poça num determinado lugar, e eu vou incrementar aqui, existe uma poça numa calçada em que tem várias lojas. E o que acontece? Essa poça tá sempre ali, insistindo em sujar, enquanto as pessoas, a maioria das pessoas, todas as pessoas na correria do seu dia, pisam na poça. Algumas reclamam, droga, que poça! Outras ignoram a poça, outras desviam da poça. Mas a maioria que pisa na poça não faz questão de arrumar a poça. Só que o que acontece? Essa poça persistente que fica ali passa a incomodar quem está naquele ambiente. E aí, de repente, as pessoas começam a se mobilizar para conseguir limpar a poça. Só que, infelizmente, essa poça permanece. Então, essas pessoas geralmente começam a empurrar a poça, secar a poça e, de repente, lá está a poça novamente. Até que um dia elas se cansam, colocam só um pano na sua porta e deixam a poça ali. E as pessoas entrarem, passam o pano no pé e entram na loja, entendeu? E beleza, vida que segue, ela resolveu o problema dela. Só que tem algumas pessoas que olham aquela poça insistente, e mesmo que elas não morem ali ou que incomodem, elas olham aquela poça e falam assim: gente, por que vocês não colocam uma calha aqui em cima que desvia essa água do ar-condicionado e joga ela numa canaleta que desce ali embaixo pro duto ali de esgoto? Então, gente, as pessoas medíocres por vezes passam, pisoteiam, não se importam em sujar, não se importam os danos que serão causados pisando naquela poça. As pessoas que começam a ter um entendimento melhor sobre a vida, elas se preocupam em limpar. Só que é cansativo você ser bom, sabe? O mundo te empurra. A poça persiste para que você se torne medíocre e só se preocupe com você, com seu próprio ego, com a sua própria loja. E pouco se importe com a loja do outro ou com aquela poça insistente. Até que tem pessoas que chegaram num grau de felicidade e que são gratas ao universo por tudo que tiveram. E eu sou uma delas. Então eu sou essas pessoas que fazem as pessoas pensarem de onde vem a origem da poça, para que essa poça nunca mais aconteça e as pessoas possam passar livremente, sem ter que causar dano a alguém. Hoje eu tô mais Janaína Blindar. Então o que eu queria falar hoje? Eu queria falar sério, principalmente com os meus alunos. Eu acho que eu tento ser aquela professora legal, aquela professora parceira deles. E hoje eu me deparei assim, com umas coisas que acontecem desde a época que eu era adolescente também. Uma coisa que é muito triste, né? Aconteceu, não, na escola que eu trabalho, claro, em outro lugar, aconteceu a exposição de uma menina a respeito de um vídeo íntimo dela. E todo mundo falando, e todo mundo comentando, e todo mundo comentando onde estava a menina, sobre o vídeo. E isso me deixou tão triste. Eu vi uma situação em que eu via pessoas pisando numa poça, pessoas sujando a reputação de alguém, ou pessoas mantendo ali a necessidade de expor a vida do outro, que nada interessa a elas. Para pensar, eu só fiz eles pensarem por uma perspectiva. Vocês fariam, talvez, ou se exporiam dessa maneira? E elas, não, mentira, nunca, jamais. Então, gente, agradeça aos pais de vocês. Agradeça alguém que ensinou, quem é responsável por vocês, por ter ensinado valores, princípios, amor, pudor, moral, ética. Essas pessoas são valiosas. Então eu vou, nesse papo aqui que eu tô falando com vocês, já tô aqui porque eu me senti realmente pesada e com a necessidade de falar isso para outras pessoas. Essa história da menina, ela me lembra uma outra história de um story que eu vi, ou de um reel que eu vi, sobre uma menina. A menina vai, cai, e aí quando ela cai, ela tá quase próxima à largada. É um vídeo bem fake, tá? Ela tá quase próxima à largada, eu posso até largar esse vídeo aqui no Ele Salvo. E ela vai quase perto da chegada, ela vai lá e machuca a perna e paralisa, tipo assim, a 1,5 m de chegar à largada, ou a 2 metros, coisa parecida. De repente vem o segundo lugar, correndo, e para. Ah, não. Vou ajudar minha amiga. Vamos lá, amiga. Eu vou te ajudar a levantar. Aí nisso vem outra correndo aqui sim. Oh, tá todo mundo olhando, droga. Vou ter que ajudar também para... Together nothing gets better, 'cause there's a side to you that I never knew all the things you say they were never true, and the game you play, you would always win, always win, but I said
tô voltando nesse, aí vem uma terceira correndo, eu vou me dar, droga, tá todo mundo olhando, câmeras, mentira, o vídeo é fake, eu peguei exatamente nesse ponto, porque não tinha ninguém ao redor, a chegada meio de plástico, assim, a folha da corrida no papel, todo mundo com uma roupa meio estranha, eu percebi, é um vídeo fake para ativar o espírito de sororidade feminino. Mas voltando ao assunto, a terceira vai, droga, eu vou ter que ajudar também, aí vai lá, as 3, aí outra fica muito feliz, obrigada, amigas, vamos nós 3 juntas, conseguimos. Esse vídeo é fake. E sabe o que é fake? Não é só porque ele foi implementado ali pra gente ter uma falsa sociedade que todas as mulheres se respeitam, mas que nos cantinhos falam uma das outras. Porque isso acontece muito. E faz parte do instinto feminino a competição. E isso é legal, saudável, né? Só que o que acontece, as pessoas de fora vão lá, sororidade, muito bom, meninas, é isso aí, vamos ser unidas. Mas quando o vídeo em questão estava sendo dito ali entre as pessoas, eu tô falando na minha cidade, que é uma cidade pequena, mas pode ser numa cidade grande, mas pode ser num outro interior de qualquer outro lugar do Brasil, com qualquer menina. Fazer as meninas pensarem o seguinte: e se fosse uma amiga sua? E se fosse a sua irmã mais velha? E se fosse a sua irmã mais nova? E se tivesse sido a sua mãe quando era jovem? Expor essa menina, expor a história, expor a intimidade dela, já foi doloroso o suficiente pra ela. Talvez pra mãe, talvez pro pai, pra goteira que foi causada lá no passado. Quem traz essa história? Nada a ver, né? A poça da água que insiste e persistente que a maioria costuma pisar, sem se importar, a maioria são as pessoas medíocres. E é essas pessoas medíocres pegar o celular, é a sua capa, mas pegar o celular e olha, o vídeo da Bulana, você, fulana, ciclana, beltrana, você viu? Que nojo! E aí aumenta, e fala sobre a particularidade, e aumenta mais um ponto. Cada conto aumenta um ponto. E assim a gente vai destruindo morais. Eu não vi o vídeo. Eu vi, assim, um micro pedaço do que foi passado antes de eu entender o que era. Eu não sei o rosto dessa pessoa, ou das pessoas que passam por isso. Graças a Deus eu nunca passei. Mas o que eu quero falar é que sororidade pra mim é uma palavra difícil, bonitinha, pra meia dúzia que acha que defende o direito das mulheres ditas feministas. A sororidade, como eu dizia, é uma palavra bonita que as feministas atuais usam pra propagar aí que pra ser mulher você tem que sair pegando geral, tem que sair por aí empoderando-se com músicas sensuais, mostrando sempre o corpo, mostrando sempre que o recurso da mulher é o sexo e não o cérebro. Isso é triste. E eu não sou contra feministas, não. Eu sou contra a ideologia. Muitas dessas mulheres foram feridas e tiveram apoio nesse grupo aí que usa isso como símbolo pra colocar mais ódio entre as pessoas. E que o empoderamento, gente, não tem nada a ver com isso. Tem com a capacidade intelectual de fazer o mundo ser melhor com o seu propósito de vida, que é isso que eu tento fazer todo dia. E todo dia eu luto contra a minha mediocridade de querer ver e comentar, mas hoje uma coisa maior do que eu me faz pensar. Esse vídeo não foi com nenhuma aluna, não foi na minha escola, graças a Deus. Foi com uma menina de um outro lugar, de um outro ambiente, que não teve a oportunidade, talvez, de ver o mundo como ele é. De que músicas influenciam o nosso comportamento, acham ou normalizam coisas que deveriam ser preservadas, como a nossa intimidade. São crianças envolvidas nisso. Crianças que não têm a noção de que a reputação é algo que se leva anos para construir e um vídeo de 2 minutos para acabar. Eu não quis ver esse vídeo em respeito a essa menina que se um dia olhar na rua, eu quero olhar sem o olhar que as pessoas vão olhar pra ela, de julgamento, de mediocridade. Só que eu não sou melhor que ninguém não, tá? Essa é uma reflexão que eu tô fazendo que eu acho que é meu papel como pessoa, como mulher que realmente pensa em que as mulheres devem se respeitar. Porque realmente eu precisava falar sobre isso. Eu precisava falar sobre a hipocrisia nossa de achar que todo mundo tem que ser amigo, todo mundo tem que ser legal, mas às vezes não respeitar a história do outro, a experiência ruim do outro. Talvez essa menina vai descobrir o que é vida de verdade agora, quando todo mundo estiver comentando sobre ela. Eu acho isso muito triste. Eu acho é uma cruz muito pesada. Mas infelizmente foi uma escolha insensata. E não por isso ela deve ser julgada, colocada ali, exposta. Eu não conheço, não vi, mas eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, porque eu acho que isso, se fosse empregada a verdadeira ideia de sororidade, seria você ter compaixão e respeito pelo erro do outro. Eu podia ter, hoje, passado pela poça ou desviado da poça. Só que eu resolvi, talvez, limpar, secar aquela poça. Mas, secando essa poça, eu vou fazer você, talvez, perceber de onde vem a sua goteira. Obrigada para quem acompanhou, se alguém viu esse vídeo. A proposta aqui, tudo que eu fizer em prol do meu propósito, vai ser bem-vindo. Mas não é propósito financeiro. É propósito de levar mensagens positivas. Eu podia ter desviado porque essa história não aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém que eu conheço. Mas poderia. E talvez se alguém fizesse esse vídeo faria diferença. Um beijo.